Olá, uma alegria estar de volta para esse nosso encontro que acontece às segundas, quartas e sextas-feiras, às 8h30. Eu sou Anice Silva e estou aqui para conversarmos. E nesse momento, nós temos um tema bastante interessante e até, por que não dizer, bastante necessário. Nós vamos falar sobre as emoções, o efeito das nossas emoções em nosso corpo físico. Qual a relação que há entre as emoções e as dores, as aflições em decorrência das nossas emoções e reações. Vamos lá? Bom, a maioria de nós não temos, assim, uma educação, não fomos educados para conhecer, para observar o que sentimos e simplesmente sentimos. E a resposta, muitas vezes, é assim: eu sou assim, eu tenho um temperamento forte, eu sou sangue quente, e nós não paramos para perceber o que tem naquelas reações, o porquê eu reajo daquela maneira. E isso tudo ocasiona prejuízos à nossa saúde. Por quê? Normalmente, por não termos essa educação na nossa infância, de sermos conduzidos a observar o que estávamos sentindo, a raiva, a tristeza, simplesmente sentíamos. Hoje, nós estamos em um outro tempo que começamos a perceber os efeitos em nós daquela inabilidade que temos em lidar com as nossas emoções. Daí, muitas vezes, as reações de desespero, de extrema preocupação, sendo esses efeitos já aparecendo em nossa vida de maneira de sintomas. E as causas dessas situações são normalmente ocasionadas nos momentos em que nós recebemos alguma informação, em que chegam até nós situações dolorosas, situações de impacto, isso ao longo da nossa vida. Muitas dessas situações são, melhor dizendo, elas aparecem de maneira imediata. É uma Olha, eu tive uma discussão pela manhã, ou eu falei com alguém e tal, à noite eu estou com dor de cabeça, um mal-estar, o estômago ruim, e eu procuro saber o que foi que eu comi, o que ocasionou essa situação. Muito raramente nós vamos pensar, foi aquela situação. Normalmente nós colocamos nos fatores externos, quando na realidade são os fatores internos. Daí a necessidade de irmos buscar
a causa. E podemos, nesse conhecimento, ou melhor, nesse autoconhecimento, nessa autoanálise, estarmos verificando que a causa está em nós mesmos, quando muitas vezes nós falamos que está no outro, porque o outro é apenas um desencadeador, porque ele falou, porque ele agiu de tal forma. Porém, foi aqui que houve a reação. Dessa maneira, já havia algo latente em mim, necessitando apenas daquele start para eclodir. Ou seja, nós somos os causadores dos nossos pré-juízos, das situações de aflição, situações que não consigo lidar com uma serenidade, com calma, vai ocasionar dores, inflamações, e nós colocamos a culpa sempre, muitas vezes, no alimento. E é uma parte. Por quê? Porque nós somos corpo e somos energia, somos o que chamamos de espírito, matéria não palpável que anima a esse corpo. Então, quando este corpo físico se encontra dolorido, com inflamações, o que nós podemos pensar? O que causou tudo isso? As inflamações são energias coaguladas, paradas, que não houve um fluir, que nós não digerimos de maneira correta, não assimilamos aquelas situações e essa energia ficou retida, não fluiu de maneira harmônica em nosso ser. E aí as consequências físicas são as dores que nós passamos, que nós vivenciamos e muitas vezes tomamos tantas medicações, tantos remédios que acabam agredindo aos órgãos físicos tão sensíveis, e que nos permitem a vida. Porém, nós utilizamos de recursos que são dignos, o qual nós temos que agradecer a medicação, para agredir a esse mesmo corpo físico, para melhorar uma situação, ou melhor, para acalmar os efeitos, eu proporciono situações mais dolorosas por não conhecer a causa. E a causa normalmente está em mim, pela inabilidade de lidar com as emoções, por entender que eu tenho controle da vida. O nosso medo da dor é tão intenso, o nosso medo da perda, porque nós não fomos educados para lidar com as perdas, com as frustrações. Simplesmente nós fomos passando por cima. E hoje, na idade adulta, nós estamos adultos, porém trazendo ainda aquela mesma criança ferida, magoada, com medo e que não sabia lidar com as frustrações. Então eu reajo na defensiva.
eu reajo e essa minha reação ocasiona lesões em meu ser mental, em nível psíquico, emocional, trazendo mais aflições. E o que nós podemos fazer para modificar esse panorama? Que já nos encontramos envolvidos, enfronhados e já não sabemos o caminho a tomar. A análise de nós mesmos, da nossa reação, ou melhor, das nossas reações quando acontecem situações de perigo conosco, mas principalmente com aqueles que nós amamos, que realmente toca de maneira muito forte o nosso ser. Vamos colocar um pouco mais de confiança em nossa vida. Lembrando que todos nós fomos criados, destinados a um aprendizado, a, ao crescimento. E isso só acontece nos embates. Então, necessário aprendermos a lidar com essas situações. E em nós há recursos. Há recursos que precisam ser desenvolvidos, ou seja, eles estão envolvidos pela couraça do medo. Sim, daquela criança lá atrás, que teve impactos, teve choques, traumas, porém não teve aquele respaldo ou alguém orientando. Vai passar, é assim mesmo, a vida tem essas experiências. Ao contrário, é possível que tenhamos absorvido uma carga de medo daqueles que estavam convivendo conosco, nossos pais, os responsáveis. E tudo isso reflete no adulto que está aqui amedrontado, sem habilidade para lidar com as próprias emoções. Então, vamos olhar com muito carinho para aquela criança lá atrás, pegar ela com carinho e falar: você era a criança, hoje o adulto que olha para você com amor e vem lhe falar que a vida nos oferece oportunidades de crescimento, de maturidade, através, inclusive, das dores, das alegrias, porque vivemos momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de expectativa, e tudo isso vai fazendo-nos amadurecer para a vida. Olhemos com mais confiança, com mais amorosidade e cuidado para nós mesmos. Cuidemos das nossas emoções para que elas não venham a prejudicar o ser que necessita ser saudável para cumprir com os objetivos que se propôs nesse projeto divino que se chama vida. Vamos olhar-nos com amor, com muita serenidade, com muita gratidão, e vamos, principalmente, nos conhecermos, ter confiança em Deus, que nos sustenta, que nos ama a todos, e vamos colocar esse amor do Criador a serviço do nosso bem-estar. O nosso bem-estar vai refletir no meio onde me encontro. Gratidão a todos e até
o próximo encontro, amando, iluminando, cuidando de nós e do meio em que nos encontramos, que somos acolhidos por aqueles que nos amam. Vamos valorizá-los, valorizando a nossa vida. Gratidão.